sejam muito bem-vindos. Hoje nós damos início a uma parte do nosso projeto Metodologia de Pesquisa Conscienciológica. E nessa nova modalidade do nosso projeto, nós entrevistamos pesquisadores da Conscienciologia, pesquisadores que realizam ali um trabalho assistencial por meio desse holopensene científico há algum tempo. E eu gostaria de apresentar para vocês a nossa equipe de trabalho, que é Alexandre Zaslavski, Nilce Oliveira, Mariana Cabral e Gabriel Aguiar. Hoje o nosso entrevistado é Djalma Fonseca. Muito bem-vindo, Djalma, e nós gostaríamos que você falasse um pouquinho, brevemente aí, sobre o seu currículo conscienciológico, quem é você, quanto tempo você conhece aí a Conscienciologia, quanto tempo você estuda e pesquisa na Conscienciologia. Boa tarde, tudo bem? Olha, eu sou velho, né? Não é só minha barba, não, eu sou velho na Conscienciologia. Conheci a Conscienciologia em 1988 e sou voluntário desde 89, professor da Conscienciologia também desde 1989. A minha formação, eu sou oficial reformado da Força Aérea, fiz também computação no ITA, depois disso. E a minha caminhada na Conscienciologia vem como voluntário desde 89, sou tenepsista também desde 1989. Excelente. Bom, agora eu passo a palavra para o Alexandre Zaslavski para ele iniciar as nossas perguntas, os nossos questionamentos sobre esse percurso aí de pesquisa, esse percurso metodológico do Djalma. Tá certo. Djalma, então para a gente começar essa entrevista, assim já entrando no tema, gostaria que você falasse um pouco sobre o que te levou a escolher o teu tema de pesquisa. Qual é o teu tema principal de pesquisa e qual foi a tua motivação para até você chegar nesse tema? Meu tema principal de pesquisa é conscienciometria. Mas o que me fez... Toda pesquisa começa com uma pergunta, né? E a pergunta que me levou a pensar em conscienciometria foi uma pergunta que eu fiz para o professor Valdo em certa época, e a resposta que ele me deu me criou um problema, né? Às vezes você pergunta alguma coisa do professor Valdo, ele te dá uma resposta que é uma outra pergunta. Então, a minha pergunta foi a seguinte para ele: professor Valdo, qual é a vida, né, que eu deveria, ou o período que eu deveria pesquisar das minhas vidas anteriores? O que o senhor acha que seria importante de eu pesquisar? Ele falou assim: não, que vida anterior, João? Você tem que pesquisar o período intermissivo. É o período intermissivo. Mas como eu vou pesquisar o período intermissivo? Professor, não tem biblioteca, não tem nada. E aí eu saí de lá com esse problema. Então, a pergunta de estudar o período intermissivo, só tem um lugar que a gente consegue saber onde é alguma informação sobre o período intermissivo, que é dentro da gente. Então, essa minha pergunta, aí, como que eu vou estudar o meu período intermissivo? De que estudar a mim. E isso é a base da conscienciometria. É você aprender a estudar a sua estrutura, né, pessoal. Aí você vai começar a entender você dentro do período intermissivo. Eu vou avançar, mas o que me levou é isso. Essa pergunta me levou ao início da minha pesquisa. Nilce, seu som está desligado. Ok? Bom, estava querendo colocar o seguinte, né? O Djalma colocou aí sobre a motivação dele, e a minha curiosidade é o seguinte: se ele de imediato já identificou que seria conscienciometria, ou isso ele foi descobrindo ao longo do tempo? Como é que foi? Quando você compreendeu e identificou a especialidade? Perfeito. Muito depois. Eu só fui entender que aquilo que eu estava pesquisando fazia parte desse campo de pesquisa depois de tentar estudar muito. Comecei estudando como uma autopesquisa, né, que é a base da conscienciologia. Mas isso ainda não cai em necessariamente em nenhuma das especialidades, né?
Então, e eu já também tinha esse tino da autopesquisa até antes de chegar na Conscienciologia. Claro, depois a gente descobre que essa especialidade não começou naquela hora com aquela pergunta, né? Eu acabei descobrindo que eu já sou dessa especialidade há muito tempo. Mas, com certeza, naquela hora eu não tinha a menor noção. Acho que nem existia esse termo conscienciometria. O professor Val estava escrevendo o conscienciograma na época. E ele, por alguma razão, que hoje a gente sabe qual é, ele me usou bastante também. Me perguntava, me mandava coisa para pesquisar. Por que o professor Val está me mandando essas coisas aqui, essas perguntas? Pareciam as perguntas soltas do conscienciograma, assim, né? Ele estava começando a fazer as folhas de avaliação e ele mandava muitas perguntas para a gente. E aí eu ficava me perguntando por que ele tinha essa coisa. Mas a sua pergunta procede. Ele já provavelmente entendia também, né? Dentro da pesquisa dele, de conscienciometria, ele já estava me entendendo como par de pesquisador, só que eu nem não tinha a menor noção que eu era par dele ainda, entendeu? Era mais ou menos assim. Muito interessante. Legal. Então, dá para compreender a partir do que você trouxe, Djalma, que o seu objetivo, então, de pesquisa é conscienciometria, é o período intermissivo, é o conhecimento de você mesmo. E ao longo do tempo isso deve ter sido refinado, né? Então, começou com algo, quem sabe hoje você está com um objetivo mais específico. Você pode contar um pouco para a gente desses objetivos? Posso sim. Isso se aprofundou hoje. Se você quiser saber, hoje a minha pesquisa principal é a paracerebrologia, que é o ponto principal, talvez, do efeito, talvez o efeito principal da conscienciometria. A conscienciometria, ela precisa do paracérebro. Sem paracérebro não tem conscienciometria. Hoje eu descobri, depois de muito tempo, né, eu descobri que a gente não consegue fazer isso sem o paracérebro. E é justamente esse o paradoxo, né? Para eu estudar o período intermissivo, eu precisava de um instrumento que é o paracérebro. O instrumento de pesquisa é o paracérebro. Eu precisava de um instrumento de pesquisa. Então, para refinar um instrumento de pesquisa, eu precisava da conscienciometria, que é a área de pesquisa. Olha que interessante como a conscienciologia, ela é, vamos dizer assim, circular dentro da sua lógica, né? O próprio instrumento de pesquisa é também, dentro desse processo, a própria especialidade, né? Então, tem a ver com a própria especialidade. E para pesquisar isso, né, para pesquisar hoje, né, para pesquisar o paracérebro, a gente precisa entender melhor assim, a atributologia, essas coisas todas. E isso aqui vai me levando, né, para essa área de pesquisa fundamental. Djalma, e como é que você faz, você realiza essa pesquisa no seu dia a dia? Você tem alguma maneira sistemática de coletar dado, algum instrumento específico que você usa? Você pode aprofundar um pouco para a gente? Posso. Eu tenho uma série de ferramentas para isso, né? Uma das ferramentas importantes é um bloquinho de notas. Eu uso um bloco de notas, todo mundo vê que eu tenho um bloquinho de notas surrado no meu bolso, porque eu estou sempre com aquele bloquinho, ali eu anoto as minhas ideias, os meus pensamentos que eu vou desenvolvendo, tá? Mas não é só isso, não. Ali também eu tenho uma agenda pensênica. A minha pesquisa, ela tem uma relação fundamental com as minhas agendas, com o jeito de pensar. Ao longo do processo desses anos de pesquisa, o que evoluiu para mim foi começar a entender o meu jeito de pensar, a minha autopensenidade. E isso, no dia a dia, foi fundamental. Então, eu passei por vários instrumentos diferentes. Eu fiz autopensenograma, entendeu? Então, eu ficava analisando os meus pensenes diariamente para ver como é que era que eu funcionava. Aí eu fui vendo as raízes desses pensenes, aí eu fui entendendo os meus traços, fui entendendo os meus atributos a partir disso daí. Então, minha ferramenta no dia a dia é o pensene. Eu anoto as coisas que eu penso, entende?
eu anoto isso. Organizo isso com os eventos do dia. Entende? Isso é bem interessante. Tem mais coisa aí, mas a gente pode falar mais ao longo do processo. Diga certo. Lá. E no sentido da sua análise do Pensene, para estudar o paracérebro, como é que você vai compilar esses dados, né? Esses achados, como é que você vai fazer essa sistematização ao longo do tempo? Você para um período para compilar esses dados? Isso é feito ao longo do tempo? Como que você faz essa compilação desses dados de interpretação? Eu costumo compilar eles da seguinte maneira. Eu uso eventos, momentos de maior lucidez, eu aproveito os momentos de maior lucidez para eu pegar isso pego os meus elementos dentro das minhas gavetas, né? E vou fazendo, vou juntando. Então, por exemplo, eu tenho lá, se você for no meu escritório, você vai ver que as minhas anotações elas são classificadas por assunto, em caixas. E essas anotações, elas são... eu tenho várias... Eu vou retirando, depois eu vou desmontando os meus caderninhos e eu vou reclassificando eles de acordo com aquilo que eu quero estudar. Então, quando eu vou num traço, eu pego tudo aquilo ali que está naquele negócio. E aí eu entro naquele negócio e mergulho só naquela caixa. Entendeu? Aí eu monto planilhas, etc. Mas as planilhas, elas são menos importantes do que o material que eu escrevi à mão. Por que o material que eu escrevi à mão é importante? Porque ele evoca aquele holopensene daquele momento. Sabe? E aí você vê a evolução, como é que as coisas se modificaram ou não, como é que o teu pensamento evoluiu ou não dentro daquele tempo. Entendeu? Então, em determinados momentos, eu queria trabalhar determinados elementos pessoais de desassédio, do passado, coisas vamos dizer assim, do belicismo, por exemplo, específicas do belicismo, específicas da área mais subcerebral humana. Eu estudei muito a subcerebralidade humana e comparei muito com pesquisas também, por exemplo. Aí quando é que eu comparei com a ciência formal? Eu estudei muito etologia, Franz de Waal, o macaco nu. Eu estudei muito isso. Eu estudo muito os animais, a zoologia. Porque a base da gente, para a gente poder chegar no paracérebro, você tem que entender muito de subcérebro. O que impede você de chegar no paracérebro é o subcérebro. Então, você não precisa brigar com o seu subcérebro, você precisa ter uma relação boa, assim, igual a gente trata eu trato o meu subcérebro como eu trato os meus animais, né? Com muito carinho, aquele negócio. E aí eu vou aprendendo as reações, vou separando as reações subcerebrais, vou entendendo esse processo e vou refinando a minha pensenidade, vou entendendo a minha pensenidade. Eu descobri, por exemplo, que uma das questões da paracerebralidade é você pensar o que você quer, né? O seu subcérebro, ele interrompe muito a nossa paracerebralidade, porque ele volta e meia, ele faz solicitações, né? Estou com fome, tem que ir ao banheiro, está desconfortável, estou com dor na perna, né? Fulano de tal, passou uma moça ali, olha só, não sei o que lá, caramba, vem um cara aqui, não sei o que lá, medo, né? Todas essas questões que às vezes a gente até chama de traços dentro da conscienciometria, eu acho que isso tudo é um traço, mas são traços do corpo físico, sabe? São traços mais cerebrais, do homem humano, né? Mas minha pesquisa é da Consciex. A minha pesquisa é o Djalma Consciex. Entende? Aí, para eu conseguir ver isso dentro daquilo ali, para eu conseguir fazer um exame de diferenciar isso aí, eu precisava entender bem o bicho. Eu preciso entender bem o bicho, eu preciso estar bem com o bicho. Não posso reprimir o bicho. Está entendendo o que eu estou falando? E isso é um desafio. Esse é o grande desafio dessa pesquisa, né? Então, aí é que você vai vendo como é que o dia a dia, aquilo que o Gabriel perguntou, vai se fazendo e como que eu vou sistematizando e organizando. De tempos em tempos, eu vou lá e reorganizo tudo. Quem quiser ir lá em casa está convidado para olhar como é que eu organizo isso. Vocês verem como é que é o meu jeito de
de guardar as coisas. E aí você, abrindo a caixa, você já sente a energia da caixa. Isso é um pedacinho da gente. Aí você vai vendo esse processo pessoal, né, nas coisas da gente. É isso aí. Alexandre? Djalma, ainda em relação a essa pergunta da Lauísa, me parece assim que você explicou muito bem essa questão, a sua reflexão em contato com os dados, né, com as suas fichas e tal, e como que você vai tirando conclusões, vai fazendo análises, né? Mas você usa alguma técnica de compilação específica com esses originais fetais, digamos, das caixas, né? Você transpõe para alguma planilha, ou não é simplesmente, mas se você, em contato, mexendo com esse material, você compila por si só, digamos assim. Tem uma fase de compilação formal ou ela funciona só nessa interação com os materiais? Não, eu uso esses materiais nas minhas outras compilações. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um levantamento de inventário, aquilo ali é a base da onde eu tiro os meus dados para poder, as minhas amostras para poder mexer nisso. Então, quando eu fui fazer lá o autoinventariograma, que você conhece bem, eu uso muito coisa desse material. Eu uso os meus fatos, as minhas coisas, e eu volto lá para olhar e cruzar isso aí. Aí eu tenho um curso. Aí eu vou lá, faço o curso. Pego aquilo lá e uso aquilo como material para gerar coisas ali. Então, eu tenho o resultado de inventários, o resultado de... eu tenho folhas escritas sobre personalidades, porque a partir disso, comecei a estudar aonde que eu compilei isso mais, nas pesquisas das minhas personalidades anteriores também. Quando eu comecei a ir nisso, aí vem as personalidades anteriores. Aí eu começo a ver assim, esse cara aqui tinha essas características. Aí eu vou reunindo para ver, dentro do tempo, como é que eu vou evoluir dentro desse processo. Talvez o elemento principal seja o timeline. Eu vou trazendo isso para dentro de um timeline. Eu continuo fazendo isso desse jeito ao longo dessa vida. O meu período intermissivo era assim. Por que o período intermissivo anterior era importante? Porque ele é um resumo de todo o restante. Ele é um resumo de todas as vidas. E a vida anterior também é um resumo de todas as vidas antes dessa vida. Então, ali tem tudo, né? Ali tem muita coisa. Uma outra questão interessante que vem dentro desse aspecto que você está falando aí é a análise de sincronicidade. Uma outra planilha que eu uso, uma outra técnica que eu uso, a análise de sincronicidade. Então, de repente, você vê que aconteceu uma série de sincronicidades. Eu venho juntando as questões dentro. Eu tenho algumas planilhas que mostram para mim as sincronicidades. Isso eu vou juntando. Porque quando a gente está mais lúcido, a gente enxerga muita coisa que acontece com a gente e que hoje não era... hoje a gente não está percebendo todas as... como é que eu vou te falar? Todas as influências das nossas origens, entende? No dia a dia. O resultado da minha mais série do estudo dessa pensenidade é você saber de onde que essas coisas são provenientes. Então, cruzo com relatórios de viagem. Então, por exemplo, fui à África, fiz um relatório lá. Aí fiz o relatório da viagem, analisei a sincronicidade do relatório, até fazer relatório fiz Sorval. Toda vez que eu faço uma viagem, eu faço um relatório. Quando eu faço esse relatório, eu volto lá e tem um negócio no relatório. Eu vou lá nas minhas coisas, nos meus alfarrábios, e pego aquilo ali e volto para aquele relatório e digo, isso aqui tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Por isso que vocês veem certas horas que eu começo a falar as coisas e eu lembro tanto de um monte de coisas que eu encadeei. É porque o meu jeito de organizar as minhas coisas tem esse jeito também. Eu não sei se veio primeiro o meu jeito de organizar a minha cabeça ou se o meu hábito de organizar organizou a minha cabeça. Mas eu imagino que o meu jeito da cabeça que fez essa organização ser desse jeito. Cada pesquisador vai ter que encontrar o jeito dele de fazer essa transposição, né? E usar as ferramentas para ele poder estabelecer os registros e tirar algumas dessas conclusões, entendeu?
Hoje eu sei exatamente por que o professor Valdo falou para eu pesquisar o período intermissivo, né, naquela condição. E não era simplesmente para eu descobrir a minha especialidade, né, mas eu descobri a minha especialidade a partir daquela pergunta. Mas por que eu estou falando que hoje eu sei exatamente por quê? Porque, não sei se esse é o caso de todos os intermissivistas, pode ser que seja o caso de todos os intermissivistas, mas ali no curso intermissivo tem engramas, tem elementos de memória importantes para eu recuperar coins, para recuperar elementos que são fundamentais para eu executar as minhas coisas no dia a dia hoje, de tarefa assistencial. Então, para eu chegar nisso, precisou de uma pesquisa científica real mesmo. Se não tivesse, eu acho, seguido com uma certa disciplina de método, né, eu não teria conseguido recuperar as minhas memórias desse jeito. Entendeu? E as minhas ferramentas, elas se voltam como extensão da minha memória. Não tanto me preocupo em publicar. Hoje eu não sou um cara que estou preocupado em publicar isso ainda. Em algum momento, talvez, publicar questões assim, por exemplo, quer ver uma coisa? Que atributos, atributologia. Eu poderia pegar, dentro desse processo, daria para tirar um dicionário, porque tem tanto atributo ali, só que eu não compilei os atributos ainda. Mas eles estão lá, dentro dos lugares. Se eu quiser compilar, compilei uma vez, só que era tanto que o pessoal da conscienciometria falou, não é muito, né? Então tá bom. Então, eu vou tirar menos aqui para as aulas. Eu compilei para as aulas uma vez. Mas se eu resolver compilar, é uma pesquisa que é juntar e compilar. Entende? E dali do meu material. Isso aqui é material de pesquisa, esse material da gente, da pensenidade, das análises, das conclusões que a gente vai tirando do dia a dia, ele é riquíssimo. E ele tem uma extensão enorme. Mas a gente tem que se permitir fazer isso, né? A gente tem que se permitir acumular esse negócio. Tem que ser um pouquinho acumulador nesse sentido. Entendeu? E essa eu estou falando mais da autopesquisa. Eu nem falo muito da heteropesquisa conscienciométrica, nesse caso, porque eu não guardo muita informação de heteropesquisa conscienciométrica. Eu só guardo informação de autopesquisa. Mas na hora da heteropesquisa, é a hora que eu testo. Eu pego o meu Labicon e entrego para o meu parceiro ali, para ele ver o que ele quer e ver se funciona no seu. Se funcionar no dele, já é o teste para ele. E para mim. Entendeu? Daquilo ali. Agora, uma outra pergunta é a questão de se você, ao longo dessa trajetória, você teve alguma dificuldade que você registrou, né? Que dificuldades você teve nessas pesquisas, para fazer essas pesquisas? Várias. No início, o difícil é você definir a granularidade da informação que você guarda das coisas para você. O que eu chamo de granularidade? Eu vou escrever quanto para poder reler depois e trazer a informação. Eu vou detalhar muito ou detalhar pouco. Então, tem época, no início, você fica um pouco exaustivo, depois você fica um pouco mais resumido. E aí você encontra o ponto. E no início, era cansativo reler quando você era exaustivo. Entendeu? Até você atingir um ponto onde essas anotações elas são boas o bastante para você. Para você ter uma ideia, hoje, eu escrevo basicamente pensatas para mim. Eu já não escrevo muito, eu escrevo basicamente pensatas. Então, eu chego ali, eu tiro uma conclusão e anoto aquela pensata. Porque aquilo tem uma base de um pensene que eu fiz, que foi daquela hora. Às vezes eu estou falando as coisas, eu faço também essa mesma coisa. Entendeu? É assim que... Agora, para chegar nesse ponto, eu apanhei. Porque eu tinha uma hora que eu falei, imagina que eu estou escrevendo tudo isso à toa, né? Estou gastando, estou escrevendo com as paredes, entendeu? Não sei, né? Não sei qual é a minha aplicabilidade disso daqui, entendeu? Então, para que isso vai servir no final? Muitas vezes o pesquisador não pode desistir com isso.
E outra coisa fundamental, né? Parece que eu não falei, né, do experimento parapsíquico. O experimento parapsíquico, para mim, ele entra no registro sinalético, que é um pedaço importante desse processo, mas a coisa mais importante para mim era a hermenêutica da minha experiência parapsíquica. Então, por quê? Por causa da pensenidade. Entende? Então, o meu experimento parapsíquico importante era aqui, daqui para cima. Era o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo naquele momento, de que forma que isso se alterou, o que tem isso a ver com essas energias. E aí você vai anotando aquilo ali, você vai percebendo, né, os seus processos. Seja ele a qualidade nessa hora, você não estabelecer o mínimo de julgamento possível, né? Depois você avalia, mas naquele momento o julgamento mínimo. Isso me ajudou muito. É como se fosse uma autoexposição. A gente se expor, né? A gente se aproximar da gente. Muito bom, Djalma. O Alexandre falou da questão da dificuldade, né? Agora eu quero perguntar para você o oposto, né? As facilidades que você encontrou durante todo esse percurso, esse processo aí da sua pesquisa ao longo desses anos. O que eu tenho, acho que, de facilidade, talvez, que me ajuda muito, eu tenho uma boa capacidade de análise, né? São traços que eu acho que já vem de outras épocas. Então, essa capacidade minha de analisar, ela me ajudou. É o jeito de olhar a coisa, o ângulo que eu olho, vou e volto, entendeu? Isso me ajuda bastante. E aos poucos, usar, como é que eu vou te falar? Olhar com um olhar sempre traforista, entendeu? Eu sou, na verdade, eu estudo muito Trafar, você sabe disso, mas eu olho isso com um olho traforista. A visão do melhor. E eu acho que isso é uma das coisas que me ajudou muito. Muito bom, parabéns. E você consegue ver como essa sua forma de pesquisar, essa sua especialidade, ela tem relação com outras especialidades da Conscienciologia? Consigo. A conscienciometria, ela é cross, né, Mariana? Ela atravessa, né, esse processo, né? Todo mundo, de alguma maneira, dentro da sua especialidade, vai ter que passar um pouco por refinar o seu instrumento de pesquisa, que é a consciência, que é o paracérebro, sabe? Então, seja na área que você escolheu pesquisar, seu instrumento de pesquisa tem que estar refinado. E esse refinamento tem a ver com essa especialidade. Se você... a conscienciometria é usada, a coisa mais importante da conscienciometria é isso, é você melhorar a acuidade do teu instrumento, que é você, que é a sua análise, entendeu? E essa acuidade serve para todo mundo, serve independente de, entendeu? Todo mundo, alguma hora, tem que pegar e levar o instrumento para... Sabe aquela hora que você tem que mandar regular o seu instrumento, ajustar ele para você fazer sua análise bem? É isso que as pessoas, todos os pesquisadores conscienciólogos, né, precisam desse processo, né, de autoconscienciometria, né? Djalma, você comentou no início que a sua especialidade é a conscienciometria, e que agora o seu tema de pesquisa está mais, se não me engano, para paracerebrologia. Isso. Como é que fica a questão do trabalho voluntário? Você já comentou algumas técnicas que você usa no dia a dia, mas você acredita que o trabalho voluntário ele permite que você aprofunde o seu tema de pesquisa? Se sim, como é que isso acontece? Como é que essa dinâmica? Você já participou de várias ICs, né? Tem uma vasta experiência na conscienciologia. Dentro dessa sua trajetória, como é que o trabalho voluntário ele pode ajudar o pesquisador a aprofundar o tema de pesquisa, ou, no seu caso, seu tema de pesquisa? Essa é uma pergunta muito boa essa pergunta. É o seguinte,
eu acho que o voluntariado é um dos melhores laboratórios de pesquisa da conscienciologia. Talvez o melhor. A docência também é um grande laboratório de pesquisa, mas eu acho que o voluntariado ele vem antes ainda que a docência, sabe? Porque ele expõe, primeiro, tem uma série de razões para isso. A primeira razão é assim, ele nos expõe a um grupo de intermissivistas. Esse grupo tem uma história grande comum e essa história ela mexe muito com a gente, ela faz vamos dizer assim, uma catarse grande de coisas, né? Traz coisas à tona, e quando ela traz essas coisas à tona, isso é material de pesquisa. Isso que vem à tona é o material que está por detrás de todas aquelas anotações que a gente estava falando. Então, vão vir problemas com pessoas, problemas com trabalho, tudo isso que as pessoas normalmente reclamam e tudo, é o principal material de pesquisa para isso aí, porque mostra as nossas reações, mostra como a gente se relaciona com essas coisas e com as pessoas, entendeu? E a coisa mais importante, acelera, entendeu? É como se fosse um acelerador. Se a gente tivesse na Socinha, a gente ia passar por uma série de experiências, mas elas não seriam tão bem selecionadas, né? Tão bem convergentes. Tem uma convergência individual, uma convergência de grupo, sabe? Que vai acontecendo dentro da nossa memória individual e das nossas memórias grupais, tá certo? Certas coisas vão vindo à tona. Eu vou te dar um exemplo interessante desse processo que vai ajudar a gente a entender isso bem. Quando a gente... uma das coisas que é da minha pesquisa da paracerebrologia, essa coisa da dessoma. Nós tivemos agora a dessoma de gente próxima há pouco tempo. E por várias vezes, né, as pessoas... eu já estou ficando velho, então muita gente que a gente conviveu já dessomou. E eu tive a oportunidade de estar próximo da recuperação, né, que é um estágio conscienciométrico ou paraconscienciométrico no período intermissivo. Lembra daquela minha pesquisa lá do período intermissivo? Hoje, em que ponto, por isso que eu falei da paracerebrologia, em que ponto que a gente está desse negócio? Teve algumas pessoas próximas minhas, não essas últimas dessomas agora, que elas são muito recentes, mas assim, muito próximas da família, em que a pessoa e os amparadores me permitiram acompanhar muito proximamente a evolução conscienciométrica multidimensional. Então, o que eu percebi? Que a consciência ela começa a mexer nas memórias da vida, e aquilo vai mexendo com as memórias de todas as pessoas que conviveram com elas. É como se ela fosse fazendo o auto-inventariograma pós-mortem, e ela vai passando por aqueles elementos. E quando ela vai revivendo aquilo ali, ela vai fazendo com que as outras pessoas revivam aqui. Aí, quando eu via que ele estava entrando numa determinada condição, eu até comentava com as pessoas mais próximas, com a minha dupla, você falava assim, ó, fulano fez isso, vai acontecer isso com ciclano, beltrano, não sei o que lá. Ia lá, acontecia aquilo, direitinho, do jeito que eu estava falando. Porque superficializava, as pessoas voltavam a reviver aquilo, elas reprocessavam aquilo novamente, porque aquela consciência estava passando por aquilo. Aí a consciência vai atingindo lucidez e aquilo vai tendo que ser reprocessado. É quase como se ela mexesse no passado. Aquelas pessoas vão ter um relacionamento com aquela realidade de uma maneira diferente. Isso é impressionante. Então, a conscienciometria faz isso também durante a vida da gente. Quando a gente começa a fazer isso, nós estamos interferindo de alguma maneira. Essa pensenidade, esse reprocessamento, ele vai interferindo nas outras consciências. Isso é um outro elemento e efeito que a gente vai pesquisando ao longo da vida da gente. E o voluntariado, que foi a sua pergunta inicial, é um dos elementos mais importantes dessa repercussão
das nossas memórias e dos nossos reprocessamentos. Entendeu? E pode ter certeza, credor, assediador, né, tudo que você pode pensar, né, marshmallow, castanha, cereja, tudo de direito, né? Bem bacana o negócio. Esse é o processo. Então, o voluntariado é talvez o maior. A pessoa, isso para mim é uma falácia. A pessoa falar que ela está muito ocupada com a administração de alguma coisa e não consegue fazer pesquisa, ela está desperdiçando o Labicon dela. Interessante, Djalma. Já que você citou aí algumas outras consciências, né, que são relacionadas a essa autopesquisa, eu queria te perguntar como que você compreende a relação da interassistência com esse aprofundamento na pesquisa ao longo dos anos. Deu para ver que você mudou bastante aí o seu foco, na verdade ampliou, né, e refinou ao mesmo tempo o seu foco ao longo desses anos. Como que você compreende a interassistência nesse processo? Eu acho que assistencialismo a gente pode fazer do jeito que a gente quiser, mas interassistência sem ciência não tem jeito. Interassistência demanda inteligência evolutiva, demanda compreensão evolutiva, compreensão do contexto evolutivo, dosificação, autocompreensão e heterocompreensão, empatia. Tudo isso só é possível se você entender muito bem por onde você está pisando. Então, o amparador de função da gente é extremamente técnico, extremamente científico nas questões que ele trabalha. Ele não a gente confunde, às vezes, o mecanismo evolutivo. A gente acha que o mecanismo espiritual está para um lado, o mecanismo evolutivo está para um lado e o mecanismo científico, que é meio materialista, né? O povo acha que é isso. Eu digo que não. A ciência, o paradigma é que é materialista. Ciência não é uma coisa necessariamente materialista. Eu posso aplicar ciência em qualquer coisa que eu esteja fazendo. E, por exemplo, para fazer assistência em alto nível, eu tenho que aplicar ciência. Eu tenho que ter um nível de, como é que eu vou te dizer, critério, discernimento, metodologia, repetição, compreensão, entendimento daquela situação, sabe? Não é parapsiquismo intuitivo só e pronto. Isso não é, na minha visão, mais avançado, entende? Não é mais avançado. E a assistência, ela passa por aí. E uma outra coisa interessante agora que me vem em mente é assim, uma coisa importante de registro que eu tenho, né, são as interações e as extrapolações que mudam o jeito da gente pensar, que mudam o ângulo que a gente pensa. E isso aumenta inclusive a nossa acuidade científica. A gente aumenta a abrangência do entendimento de alguma coisa, sabe? Isso é muito sério. E a vantagem da conscienciologia sobre as outras ciências, a conscienciologia tem uma série de desvantagens em relação às outras consciências. Por quê? Porque ela é mais complexa de ser entendida e de ser executada. E não adianta, é que nem a mesma questão da minha pergunta lá. Como é que eu faço para saber o meu período intermissivo? Não dá para ir no laboratório, não dá para abrir, para pegar um conjunto de coisas que foram escritas, não dá para fazer só assim. Eu preciso ir pela minha consciência. Por outro lado, tem uma coisa que a ciência comum não tem. Um outro cientista pode pegar o Labicon dele inteiro e ele fazer uma semi-possessão comigo e eu viver o Labicon dele inteiro. Que não é possível a gente fazer isso na ciência formal. Aí ele expande o meu jeito de fazer, ele me faz virar um cientista que nem ele em 2 minutos. Ali, quando eu volto, nunca mais eu sou o mesmo. Laciou o meu sapato de um jeito que nunca mais vai ser o mesmo. A gente vai na dinâmica lá, e aí o amparador vem, quando ele vai embora, nunca mais a gente é o mesmo. Essa é uma realidade.
E esse nunca mais você ser o mesmo é para-sinapse, é o entendimento, entendeu? Quando você pega um autor e você lê o que ele escreveu, é uma coisa. Quando ele vem e ele faz semi-possessão com você, é outra. Entendeu? E isso a gente... Zay gostou dessa, né, Zay? Essa a gente dá de 1000 a 0 na ciência formal, entendeu? Não tem coisa. Aí é ruim, até da gente falar, parece que a gente está usando argumento de poder. Não é isso. Qualquer um pode experimentar isso. Qualquer um que esteja disposto, cosmoético bastante dentro do processo, qualquer cientista pode experimentar. Ele tem que experimentar. Eu repito o experimento se quiser. Tá certo? Então, isso foi o que... talvez esse foi o grande facilitador, Nilson. Muito mais do que olhando para mim. Né? Você perguntou o que facilitou, mas o que mais me facilitou, na verdade, foram as extrapolações. Então, essas é que me facilitaram. Determinada coisa você está sem conseguir entender, daqui a pouco você tem aquela extrapolação e aí, agora sim, tudo isso faz sentido. E aí você continua com a tua pesquisa, tá? Essas extrapolações é o que você havia comentado dos momentos mais lúcidos que você utiliza para entender e compilar os seus registros de pesquisa, é isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Ok. Agora, você mencionou logo atrás que nesse momento você não tem priorizado a escrita no sentido das GESCONs, né? Que poderá fazer isso no futuro. Verdade. Mas como que você vê o papel da escrita dentro do processo de pesquisa, né? E mesmo da produção de GESCONs, etc. Como que você vê isso? É importantíssimo isso. Cada pesquisador vai ver essa necessidade dentro do seu momento evolutivo, né? Eu acho que o meu momento evolutivo para isso aí ele está chegando. Como as minhas coisas são mais paracerebrais, eu experimentei escrever um determinado momento. O momento que eu escrevi, passei assim 1 ano, 2 anos escrevendo realmente, produzindo alguma coisa, eu observei o ambiente, a situação toda que eu preciso para fazer isso, para entrar nesse modo de produção. E sou eu, né? Se eu entrar nisso, não dá para eu conviver muito com outras coisas durante aquele momento. Eu vou ter que mergulhar. Isso sou eu num determinado ponto. Quando eu estava no Chile, eu passei um tempo dentro de uma imersão desse processo. Para eu escrever mais, eu compilo coisas, mas para eu juntar e fazer aquela escrita, eu preciso me dedicar. É uma coisa que eu vou fazer várias vezes de manhã. Acordava, como é que eu escrevia? Quando eu estava escrevendo, eu acordava de manhã cedíssimo, 4, 5 horas da manhã, escrevia e vinha escrevendo até quase meio-dia, montando as coisas. Muito quando eu estava fazendo pesquisa do conscienciograma. Então, foram muitos dias trabalhando com isso a fio. Então, aquilo vai mexendo em você, vai mexendo com você e vai mexendo com o produto, vai montando um holopensene dentro daquele produto. Mas isso sou eu que funciona assim. Não vou dizer para você que todo mundo tem que fazer desse jeito. Então, eu sei que, prioritariamente, se eu tiver com outras coisas, eu não vou mexer muito com isso. Naquela época, eu até dirigia pouco, andava mais de metrô, entendeu? Nem dirigi muito, eu dirigia. Então, aí eu gerei. Isso, para mim, me ajudou demais. Até não publiquei o livro, mas o exercício e o resultado do livro, para mim, foi fundamental. Em termos de trabalho, tudo, me deu um up assim, de pesquisa fundamental. Então, escrever é fundamental. É muito importante, sim. Só estou falando que eu não, nesse momento agora, exato que nós estamos passando, não estou priorizando por causa disso, porque eu estou compilando as coisas, tem alguns projetos de obras que eu pretendo fazer antes de dessomar, mas, assim, isso vou fazer no momento de me retirar um pouco mais, entendeu? Vai ser uma coisa assim mais imersiva, né? Talvez pela minha incapacidade mesmo de lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né? Eu não sei fazer isso, não. Eu acho legal o autor que consegue juntar essas coisas assim com outras coisas, mas o jeito que eu funciono, né? Eu vou entrar naquilo ali, vou mergulhar, vou ficar pensando muito tempo sobre aquilo. Aquilo vai virar minha agenda pensênica.
sabe? Eu vou criar minha agenda pensênica, meu espaço, vou ficar pensando sobre aquele processo e vou produzindo aquilo ali. Tem uma pergunta que é ver, interessante essa forma que você foi contando, né, e perceber como você às vezes tem que se isolar, para poder escrever. De que modo que você utiliza, então, o parapsiquismo na metodologia da pesquisa que você desenvolve? Boa pergunta. Eu acho que, assim, sem parapsiquismo é impossível de mexer com tudo isso. Não teria como eu mexer com paracérebro, essas coisas todas, né? Hoje, o jeito como eu trabalho com parapsiquismo é isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos conversando e eu vou mexendo com o paracérebro meu e da gente. Todo mundo expande um pouquinho a ideia quando está falando agora, não está? Isso é o jeito como eu uso a minha pesquisa. Nada como fazer as coisas ao vivo, né? Essa expansão da minha cabeça é o que eu uso no meu trabalho, entendeu? Eu vou pensar em alguma coisa, eu começo a pensar, aí eu tiro aquelas conclusões e aí eu anoto aquele processo. E aí, nessa hora, eu faço junções. Uma coisa que foi falada, antes mesmo de pegar no material, a coisa que foi falada com não sei o que, né? Essas junções todas, às vezes eu anoto, às vezes não. Mas as junções vão me trazendo as conclusões. Essas junções, apesar de serem aparentemente associações de ideias, não, elas são também uma experiência parapsíquica sabe, é uma espécie de clarividência, se você quiser dar um nome, é uma espécie de clarividência. Você vai tocando situações do passado, entendeu? Você vai tocando coisas que passaram, fulano falou isso, que ele falou aquilo, tudo isso tem a mesma raiz. Você reconhece um elemento de raiz comum. E os elementos de raiz comum que você percebeu, que é esse padrão, esse pattern que você percebeu em comum, essa percepção do padrão ela é parapsíquica, ela não é uma percepção meramente lógica, né? Uma coisa é perceber um padrão lógico, outra coisa é perceber um padrão parapsíquico. E esse é a diferença. Então, quando eu analiso ideias, quando eu estudo ideias, eu sempre estou com o parapsiquismo junto. A ciência acha, né, que vai separar, o parapsiquismo está aqui, a ideia está aqui, o negócio está ali. A gente precisa anatomizar o corpo humano para entender. Mas para usar, a gente tem que juntar todos os tecidos, líquidos e tudo, funcionalmente, certo? Então, a mesma coisa é a gente também. A gente vai ter que usar tudo junto. Parapsiquismo, o pensamento lógico, tudo funciona ao mesmo tempo. Tudo junto e ao mesmo tempo. O que eu preciso é entender como que eu faço para convergir isso. E aí vem aquela coisa que que eu comecei a falar, que é a tal da hermenêutica, que é a interpretação do que você está experimentando, entendeu? Então, por exemplo, você tem aquele flash, aquela imagem e tal, e o parapsiquismo mais refinado, quando ele vai aumentando, ele tem menos flash, menos imagem, e ele é mais acuidade do paracérebro, entende? Ele é mais mental somático. Aí você vai dando aquela acuidade, você entende a coisa, saca o negócio, você pega o fio da coisa, entendeu? Aí você vê, por exemplo, você está lendo um livro e com parapsiquismo você vê, esse cara rateou aqui. Ele rateou nesse negócio aqui. Por que você percebe que ele rateou? Não é que você está mais inteligente que ele, é porque você fez uma análise parapsíquica. Entende? Isso não é uma diferença de inteligência. E é uma diferença de análise parapsíquica. Então, isso para mim hoje é a ferramenta fundamental. Sem isso, não faço nada. Entendeu? Excelente. Muito bom. Djalma, e como é que você foi ganhando essa confiança assim, no parapsiquismo? Poxa, é uma pergunta boa. Errando, 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 errando e errando. Porque quando você vê que só aprende errando, né? Aí você relaxa um pouco. Porque a gente, às vezes, quer que
que é o acerto. Então, o que eu chamo de errar? O que eu chamo de errar? Fazer a interpretação errônea. Entende? Eu fiz a interpretação errônea, aí eu errei, aí eu ajusto. Errei, ajusto. Não perca tempo sofrendo com o erro. Se ficar sofrendo com o erro, aí já perdeu tempo. O ajuste que eu estou falando é na interpretação. Não é consertar o erro, não. É o ajuste da interpretação. O cara veio um cara de fora, falou, opa, cara, esse cara tem razão, peraí. Ajuste a interpretação. Não tenha medo, vergonha de ajustar a interpretação. Isso aí, entendeu? Isso é fundamental. Aí, isso é uma das coisas que ajuda. Outra coisa que aumenta a autoconfiança também é a massa crítica assistencial. O que é isso? À medida que a gente vai fazendo mais assistência, tendo mais contato com consciência, principalmente mais doente. Quanto mais doente, ao longo do processo, mais a gente vai aumentando a nossa autoconfiança. Que isso, Djalma? Que paradoxo é esse? É lógico. Você vai atendendo. Um dia você sai estrupiado, no outro dia você sai estrupiado um pouquinho menos, no outro dia você sai estrupiado um pouquinho menos. Aí uma hora esse negócio está bom, esse negócio eu estou aprendendo, estou crescendo dentro desse processo. Você enxerga esse crescimento, e isso é uma análise científica também. Ó, eu vim aqui, peguei uma Consciex nesse patamar aqui, que as Consciex são muito diferentes. Mas independente disso, né, cada uma é uma singularidade, mas independente disso, a gente pode analisar a nossa reação. Como é que a gente reagiu, como que a gente saiu daquela interação. Tá certo? Principalmente se a Consciex é doente. E aí a gente vai olhando como é que aquilo foi mexendo internamente com você. Ao longo do tempo, isso vai se ajustando, porque mais massa crítica assistencial, mais a Equipex começa a trabalhar, mais extrapolação, mais isso que foi me dando autoconfiança. E outra coisa que me ajudou muito a me dar autoconfiança, vou te falar agora com toda franqueza. O professor Valdo acabou comigo na frente de todo mundo, acabou comigo várias vezes. Isso aumentou demais a minha autoconfiança. Entendeu? Então ele acabou, destruiu a minha imagem. A gente, às vezes, usa a imagem da gente como um elemento de defesa. Então ele acabou com toda essa minha defesa para eu poder ter a minha defesa natural, eu mesmo, sinceramente. Não escondido atrás da minha imagem. E isso me deu realmente um ganho grande. Por que ele fez isso comigo, provavelmente? Porque essa é a minha área de pesquisa, né? Interessante, muito interessante. Porque o próprio movimento da pesquisa, né? Pois é. Voltando para isso. Muito bom. Você não pode... você é o cara que pesquisa isso, você não vai poder se esconder. Você vai ter que mostrar isso para todo mundo. E olha só, vou mostrar bem feio mesmo, para você ver. Bem pior até do que você poderia imaginar que entendeu? Seria aceitável. Bom, para fechar, Djalma, eu acho que a gente tem uma última pergunta, que é a partir disso que você está trazendo, que é a repercussão significativa na sua vida dessa sua pesquisa, de todo esse seu projeto, de toda essa sua experiência, né? Você gostaria de indicar alguma, contar para a gente, se houve alguma, né? Há muitas, né? Muitas repercussões positivas, né, sobre isso. Eu acho que resultado de pesquisa que a gente faz com a gente é o único bem que a gente tem de verdade. Todos os outros bens, eles são perecíveis. Mas a pesquisa conscienciológica, a pesquisa conscienciométrica, pesquisa, sabe, que vai ficar dentro de você, ela sobrevive com você, né? Por que eu tenho essa tranquilidade? Porque, à medida que eu fui mexendo, eu via o resultado das minhas outras pesquisas, né? Eu comecei a acessar as pesquisas anteriores também. Então, quando a gente
a gente percebe serexologicamente a repercussão das minhas pesquisas das vidas anteriores, e isso é mais sério do que a repercussão da minha pesquisa da minha vida atual, entendeu? Dá uma força tão grande que você diz assim, nossa, isso dura muito. Por quê? Dura muito o que você fez de errado para os outros, mas dura muito o que você fez de certo também. Entendeu? Essas duas coisas são muito interessantes. Elas ficam na gente, né? Elas marcam, vincam a gente parapsicamente, vincam a gente de uma maneira fundamental. Talvez isso me tornou uma pessoa sem medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Não tenho medo de Covid, de Convide, de o que você quiser. Mas é que eu não tenho medo de morrer porque eu sou inconsequente, não vou me atirar pela janela. Eu já fui assim, mas hoje não sou mais não. Assim, riscomaníaco, né? Mas o riscomaníaco não é que ele não tem medo de morrer, não. O riscomaníaco é que ele gosta de sentir o medo de morrer. É diferente, ele é um maluquinho que é viciado no medo de morrer. Como eu não tenho mais medo de morrer, o risco não é mais uma coisa que dá adrenalina, entendeu? É muito interessante isso. Então, isso é um dos ganhos. Por exemplo, superação da riscomania, superação do medo de morrer. Essa questão entendeu? Isso é impagável. Isso é impagável. Mas eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso antes. Eu não tinha esse objetivo ao fazer essa pesquisa. Eu não tinha esse objetivo. Entendeu? Não tinha esse objetivo. A motivação era outra. Mas o resultado que ficou, né, é interessantíssimo. Assim, interessantíssimo. Muito, muito interessante. Não, impressionante como chegou, né? É a repercussão mesmo. Você percebeu aí? Uhum. Tá bom. É isso aí. Legal. Muito bom. Bom, então nós finalizamos a nossa entrevista de hoje. Queríamos agradecer muito aí a sua contribuição, Djalma. Tudo que você falou, tudo que você contou e toda a sua experiência, né, que você passou para a gente vai ser base para muito dado da nossa autopesquisa também, para tentar entender um pouco mais a sua maneira de funcionar. E isso vai ser exemplo também, né, para outros pesquisadores que pensam parecido, ou que pensam diferente, ou que estão buscando uma maneira, um método, um meio aí de melhorar e aprofundar a sua autopesquisa. Então, em nome do Grupo de Trabalho Metodologia de Pesquisa Conscienciológica, agradecemos muito. Eu é que agradeço pela oportunidade de apresentar o LabCon, a pesquisa aí, né? Muito bom. Paciência, obrigado pela paciência de me escutar aí por um tempo. Tá bom, gente? Valeu.